Como já sabemos, agora na quarta temporada de Danmachi, o Bell está se aventurando pelos andares profundos da masmorra. Embora se aventurando seja uma palavra um pouco feliz demais, certo? Afinal ele foi amassado, jogado lá embaixo, agora está chorando para poder sobreviver e sair de lá vivo. Então acho que não é bem se aventura, né? Mas sobrevivendo nos andares profundos. Mas o negócio essa é de longe a pior aventura que o Bell já teve em todo o anime. E claro que ela deixou sequelas nele. Mesmo depois que tudo isso acabou, o Bell ainda continuou com algumas sequelas tanto mentais quanto físicas no garoto. Sim, amigos, o Bell pode ter ficado meio que traumatizado e quase que aleijado depois dessa aventura nos andares profundos. E é isso justamente que eu vou contar para vocês. Tudo sobre o que aconteceu depois dos andares profundos, principalmente o trauma do Bell Cranel. Então deixa o seu like, se inscreve no canal para me apoiar e agora bora pro vídeo. Tudo isso começou, é claro, com a forma que ele chegou nos andares profundos pela primeira vez, obviamente. Ele estava tendo a luta da sua vida, onde ele literalmente chegou a morrer por alguns segundos, antes, é claro, de ser salvo pela Marie e pela Ryu durante a sua luta contra o Juggernaut. O Bell estava tendo a luta mais difícil que ele já teve, superando até mesmo o próprio Asterios em nível de dificuldade e perigo. Afinal, o Asterios deixou o Bell pensativo e determinado após o fim da luta, enquanto o Juggernaut deixou o moleque sequelado. Mas bem, a luta contra o Juggernaut provavelmente foi a primeira sequela que chegou no Bell, no caso a luta no 27º andar, onde ali, ver o Juggernaut massacrar aventureiros, ver tantas mortes à sua frente, uma coisa que ele nunca tinha visto antes, com certeza começou a mexer com o Bell. Ali foi a primeira vez que ele teve um contato tão grande com a morte. Essa foi a luta mais brutal que o Bell já presenciou, mas tá bom, o cara quase morreu 3 vezes, viu um monte de gente morrendo, teve que ultrapassar seus limites e superar a morte, mas tá bom, não acaba por aqui. Tem mais coisas que vão deixar o Bell ainda mais traumatizado e no final em um trauma só. Após cair nos andares profundos, ele ficou cercado pela escuridão de um lugar desconhecido, e isso claramente tem um impacto psicológico no Bell. Até mesmo a Ryu ficou em choque ao saber que eles tinham caído nesse andar. Esse é o tanto em que isso não é bom para eles. O Bell também não estava preparado para esse lugar, pois ele não tinha estudado nada, ou seja, era literalmente um andar completamente desconhecido para ele, onde cada coisinha poderia ser perigosa para ele, além do fato de que ele não saberia nada sobre o andar inteiro se não fosse pela Ryu que está ao seu lado. Na real, é simples, os termos mais simples do mundo. Se não fosse pela Ryu, o Bell tinha morrido. A Ryu é a única coisa que segurou o Bell vivo durante todo esse arco. É um andar onde ele estava em constante estresse, pois não podia nem baixar sua guarda ou descansar por muito tempo. 5 minutos era o máximo que ele podia descansar. A qualquer momento, monstros poderosíssimos, contra os quais ele nunca havia lutado antes, poderiam chegar e, claro, descobrir sua localização, e assim outra batalha irromperia, e, no menor momento de descuido, ele poderia morrer sem sombra de dúvidas. Em uma situação dessas, muitas pessoas, diversas pessoas, com certeza, já teriam levantado a bandeira, desistido, jogado tudo pro ar. Mas o Bell não. Ele continua a avançar. Tudo isso é claro por força de vontade, ele não queria chutar o balde agora, e assim romper os seus limites atrás de limites, estando sempre no máximo. A qualquer momento ele poderia simplesmente desmaiar e desligar. Porém, por força de vontade, ele não desligou e continuou prosseguindo. E isso foi principalmente ao lutar contra um grupo de monstros nos seus primeiros dias lá, onde depois de exaurir toda a sua mana, ele começa a ficar extremamente deprimido e desanimado, além de, claro, entrar em pânico completo, dependendo da Ryu para novamente o colocar em ordem, nos deixando bem claro que, embora o Bell seja um herói para as pessoas e obviamente cresça rapidamente, ele ainda é uma criança e um aventureiro novato por dentro, que não estava pronto para uma experiência dessas. E para aumentar ainda mais o peso nos ombros do nosso garoto, nós temos a conversa que ele teve com a Ais na primeira temporada do anime, onde ali, meus amigos, foi o salzinho assim, ó, Ais jogou as palavras e temperou o Bell porque essas palavras têm muito impacto sobre ele. Como nós já sabemos, a Ais é o objetivo do Bell, ela é onde ele quer chegar, ele quer estar ao lado dela, ou seja, ela literalmente é seu objetivo, ele quer alcançar aquela garota, e logo as suas palavras têm um peso muito grande no garoto. Tudo que ela fala, tudo que ela expressa pra ele, sempre vai ficar marcado em sua essência. E obviamente, a fala que ela teve sobre a dungeon, os andares profundos, também marcou o Bell completamente. A Ais diz que na sua própria experiência,
A primeira vez que ela foi aos andares profundos da dungeon foi a primeira vez que ela sentiu medo da dungeon em si, a primeira vez que ela temeu os monstros dentro da dungeon. E claro que isso teve um impacto muito grande no nosso garoto Bell. Ele chega em um lugar desconhecido, do qual ele não conhece nada, e lá ele começa a se lembrar das palavras daquela que é o seu objetivo, daquela que, bom, com certeza o marcou, que esse é um lugar que ela mesma, muito mais forte do que ele, tem medo, um lugar do qual ela mesma, muito mais forte do que ele, temeu quando chegou pela primeira vez. E ele, que é fraco comparado com ela, com certeza temeria ainda mais. Também temos o fato de que ele não poderia descansar, como a própria Ryo diz. Nos andares profundos você pode descansar no máximo por 5 minutos. Nesses 5 minutos você precisa se recuperar o máximo que você pode, porque mais do que isso, você está parado há muito tempo, e a dungeon não é complacente, ela com certeza mandaria monstros atrás de vocês, e claro, esses monstros atrairiam mais monstros no final do dia, e uma luta em grande escala acabaria por irromper. Você cai em um lugar extremamente perigoso e desconhecido, você está destruído, a sua companheira está completamente acabada também. A única coisa que você sabe desse lugar é o quão assustador ele é. Você está exausto e não pode nem descansar sequer. Isso obviamente tem um alto preço psicológico no Bell, afinal, tudo isso aconteceu como uma montanha russa para ele. E para melhorar ainda mais a situação deles, nós sabemos que eles tinham batalhas constantes durante o tempo que eles estavam ali, sempre encontrando monstros e sempre lutando, principalmente ao chegar no Coliseu, onde o Coliseu, meus amigos, uma coisa de outro mundo. Enfrentar o Coliseu ao lado da Ryo com certeza deve ter deixado uma enorme marca no Bell, afinal, aquele lugar é o inferno, principalmente depois ele sair do Coliseu quase morto, onde a própria Ryo disse. Naquele momento, o Bell estava quase morto, a qualquer momento ele poderia cair morto no chão. Isso é o quão ruim ele estava naquela hora. Aqui eles não tinham esperança para sobreviver, pelo menos a Ryo não tinha mais essa esperança. Porém, ele voltou para a superfície, ele voltou para a sua vida cotidiana, ele foi salvo, ele foi resgatado. Mas claro, embora agora ele esteja na superfície em horário, algumas coisas lá dos andares profundos ficaram com ele. Marcas, tanto em seu corpo quanto em seu psicológico. Sim, amigos, o Bell foi traumatizado. Após voltar da dungeon, primeiro ele foi cuidado e curado, principalmente o seu braço, que estava tão horrível que mais um pouco ele poderia nunca mais ter que usar ele em sua vida. Eles tiveram que literalmente recriar o braço do Bell a partir do que tinha dentro daquele pano de Golias. Esse é o quão ruim, detonado e miserável o braço estava. Se ele tivesse tirado aquele lance de Golias, ele com certeza não teria mais um braço. Aqui o Bell estava diferente. Alguns podem chamar ele de mais maduro, e isso realmente está certo, mas tinha um certo toque de alívio nele. Ele não estava muito confortável, como se fosse difícil de acreditar que ele já estava em casa, porém também feliz por estar vivo. E isso foi a um ponto onde ele diz que parecia ser um sonho estar na superfície novamente depois de tanto tempo, principalmente depois de ter quase morrido um total de 8 vezes em uma expedição que era pra ter sido fácil. E é quando ele sai com o Elf que o mesmo revela que ele estava preocupado com a saúde do Bell. Afinal, recentemente ele tem escutado o Bell acordando gritando no meio da noite, o Bell acordando de pesadelos no meio da noite todas as noites da semana. E logo o Bell diz que sim, ele tem tido pesadelos, porém, sempre que isso acontece, a Haruhime vai lá para o acalmar. E aqui nos é revelado que o Bell está sim traumatizado. Várias vezes de noite, constantemente e vários dias seguidos, ele continua a acordar em pânico, com pesadelos. Afinal, ele passou tempo demais no inferno para ficar muito bem agora. Sonhos com os andares profundos, com o Juggernaut e, é claro, não conseguir descansar normalmente, já que lá embaixo você só podia descansar um máximo de 5 minutos, ou seja, aqui na superfície ajustar o seu sono é com certeza bem difícil para ele. O Bell estava assim constantemente e só pôde ver uma melhora quando a Haruhime passou a visitar ele todas as noites também. Aqui, todas as noites, a Haruhime passou a ir para o seu quarto e, claro, segurar sua mão e ler histórias de herói para ele até ele dormir. Sim, ele teve que ser cuidado a esse ponto, ter alguém para segurar sua mão e ler histórias para ele dormir, até, claro, que ele adormecesse, e isso era constantemente, meus amigos. O Bell tinha que ser cuidado para finalmente poder descansar. Isso é o quão ruim ele estava. Mas claro, não foi tudo de tão ruim.
Afinal, com essa experiência, o Bell novamente pôde amadurecer mais do que antes, e ele demonstrou isso de várias formas também. E a maior mudança é que vemos que ele está muito menos tenso ao redor das mulheres ao seu redor. Não estou brincando, antigamente ele sempre estava corado, fugindo e gaguejando. Hoje em dia, ele pode até fazer isso uma vez ou outra, mas ele está muito melhor do que antes, e isso provavelmente se deve ao fato de ele ter ficado abraçado com a Ryu pelada na beira de um rio. Com certeza isso deve ser fato, porém, é um fato de que o Bell melhorou muito com as mulheres, seja indo em encontros com a Ryu, em encontros com a Estia, em encontros com a Cassandra, falando com as garotas e, claro, falando de uma maneira muito melhor do que antes. Ele também continuou com aquele hábito de ler bastante e, claro, estudar bastante, que foi um hábito que ele adquiriu após a sua derrota nas mãos do Asterios, mostrando que a sua personalidade séria que ele ganhou após a saga dos Xenos continua no nosso Bell, só que agora um pouco mais maduro do que antes também. Tirando que isso também ajudou o Bell a expandir o seu campo de visão, agora, seja em tempos normais ou tempos de batalha, o Bell está mais maduro, toma decisões melhores, enxerga melhor o quadro geral. O Bell realmente amadureceu após essa experiência. Claro, ficou traumatizado, mas amadureceu bastante também. Porém, além dessas sequelas psicológicas, o Bell também ganhou sequelas físicas, que seria o seu braço. O braço do Bell foi ao completo limite, desde a sua primeira luta contra o Juggernaut. Quando ele usou o lenço do Golias como escudo e o seu braço como arma, ele já estava extremamente ferido, e claro, mutilado, ao ponto de que ele já não sentia mais a sua mão. Mas, mesmo assim, ele continuou lutando e forçando ainda mais esse braço durante as suas lutas, dentro desse andar, ao ponto de não apenas a dor ser insuportável e ele não poder sentir o seu membro, como também o cheiro ficar muito ruim. O único motivo pelo qual o Bell pôde ter seu braço reconstruído é porque ele não tirou o lenço de Golias até o final. Se ele tivesse tirado o lenço durante a sua jornada, ele teria perdido completamente o seu braço, tirando que, mesmo com o seu braço reconstruído, ele não tem mais ossos humanos normais. Na verdade, os seus ossos tiveram que ser reconstruídos a partir de metal, já que eles tinham sido pulverizados além dos limites no meio das lutas. Ou seja, até mesmo o corpo do Bell teve sequelas durante essa expedição. Isso nos mostra o quão terrível foi esse arco. E bom, meus amigos, foi isso sobre os traumas e sequelas do Bell após os Andares Profundos. E eu espero que vocês tenham gostado. Então aquilo, se você assistiu até aqui e gostou dele, deixa o likezão bolado e se inscreve no canal. Essa é a sua obrigação e esse é o seu dever. Deixa o like, se inscreve e, claro, agora eu me despeço de vocês. Aquele abraço, um beijo e eu fui.